Seu nome, por favor. Sobra para Zanata, pode marcar, ajeitou, invade pela direita, demorou, prefere pelo centro, executa para Roberto Dinamite, matou o peito, Anderson, Não tinha entendido ainda o Concílio Vaticano II que a igreja deve estar presente no mundo. Jesus fala, compara, né, com o fermento na massa. Fermento é um elemento menor,
mas que é capaz de levedar a massa. A igreja é fermento na massa. Jesus compara também, a igreja tem que ser o sal da terra. Sal é alimento, né? Em relação à comida, é uma pequena parcela, mas, no entanto, dá o sabor ao alimento todo. Jesus fala isso, você deve ser a luz do mundo. Muitas vezes, as pessoas andam nas trevas e você tem que iluminar o caminho certo, que senão vai enveredar para o caminho da perdição, caminho da violência, caminho da injustiça, caminho da desigualdade, né? Quando nós somos irmãos e irmãs todos. O Concílio Vaticano II, que ele começa em 62 pelo Papa João XXIII e é concluído pelo Papa Paulo VI, ele dá à Igreja uma possibilidade de descentralizar o poder que até então estava na mão dos religiosos, somente daqueles que eram ordenados, padre, bispo, cardeal e até chegar ao Papa. A partir daí, do Concílio Vaticano II, a Igreja ela descentraliza as suas ações pastorais. E aí a gente começa a observar um movimento mais pedagógico da Igreja. Porque antes do Concílio Vaticano II, a Igreja ela tinha uma missão de evangelizar, somente de evangelizar. A partir daí, ela passa a pensar as questões sociais. Como é que ela pode trabalhar junto com essa questão religiosa, pensando nas transformações sociais. E nisso, Dom Valdir, ele se destaca entre os nossos bispos da Igreja Católica. Claro que não existia somente Dom Valdir, mas Dom Valdir aqui na região ele se destaca. E quando você coloca a opção preferencial pelos pobres, isso é uma outra lógica do catolicismo. E aí a gente está falando mais de uma região específica, que é o catolicismo latino-americano. Então, a partir daí de Medellín e Puebla, é que a gente tem isso nos documentos da igreja. Primeiro, em 68, em Medellín, e em 79, em Puebla. Antes disso, era mais um trabalho assistencialista da igreja. Aí você tinha muitos trabalhos assistenciais, em hospitais, em asilos. Só que, a partir desse momento, esses trabalhos, eles chegam até as comunidades. E aí a gente não pode esquecer das comunidades eclesiais de base. Nós vimos então uma igreja que nasceu no meio dos pobres. E a comunidade eclesial de base era uma expressão muito concreta dessa opção que a igreja fez pelos pobres. Ir para o encontro, para a periferia, ir ao encontro daqueles que estavam se organizando para defender os seus direitos. Essa comunidades eclesiais de base era primeiro dar a voz ao próprio pobre. Antes a gente só falava e ele obedecia. Não era falar para os pobres, não era fazer para os pobres. Tornasse uma igreja que fizesse pelo menos com os pobres e que eles tomassem consciência para poder haver a sua transformação. Quando Dom Valdir assume a diocese em 1966, eu sou um pouco fruto disso, eu vim parar numa paróquia de Santo Antônio que fazia parte das 5 paróquias existentes na cidade. E tem um processo muito interessante que eu acabei aprendendo depois, mas vivenciando, que foi o surgimento das pequenas comunidades. Porque antes, a estrutura da igreja era a catedral, as paróquias, e o bispo administrava esse conjunto. E o Dom Valdir, logo depois do Concílio Vaticano II, ao seguir essa linha de igreja comprometida, horizontalizada, missionária, ele foi criando redes de comunidade.
Só que isso não vem assim tão rapidamente. É bom lembrar que o que nós aprendemos como cristão lá ainda na juventude? Quando a gente ia à igreja celebrar, volta e meia, a gente ouvia um comunicado de situações de enfrentamento ou de orientações que o bispo estava dando através das suas cartas. Que a transformação do pequeno, daqueles que sofrem, de fora não vem solução. E quem quer fazer junto com eles, às vezes faz imposição. Imposição é contra a liberdade pessoal. Tomando consciência das necessidades mais amplas, essa liberdade pessoal passa a ser uma liberdade comunitária, ou seja, da própria sociedade. Através do Dom Valdir, quando tinha poucas comunidades, hoje chegou a 60, e sempre ele incentivou a luta. Ele sempre incentivou as comunidades se organizarem. Portanto, que o grupo de mulheres da época de 40 e poucos anos, elas iam na prefeitura reivindicar através de pedido de Dom Valdir, incentivando as pessoas. E o grupo de mulheres ia lá fazer as reivindicações do bairro, principalmente, né? Geralmente começa a justiça a parte de casa. E assim é onde surgiu as 60 comunidades envolvidas na luta, na justiça, na igualdade. É isso que o Dom Valdir sempre teve presente. Então, aqui na região, logo depois do Concílio Vaticano II, nós tivemos também a Conferência de Puebla, que foi muito importante. Puebla e Medellín, que foi muito importante para não só para a América Latina, mas para nosso Brasil, que estava começando, vivendo um período difícil depois da ditadura militar, né? Claro que ainda tinha muito resquício da ditadura em muitas comunidades, em muita região. Porque isso aí vai depois, né? Não para logo depois de 79, continua. A mudança foi muito importante. Uma das coisas que a gente sempre valorizava nessa novo jeito de ser igreja, que era que a palavra de Deus ela ia ao encontro das pessoas. O povo tinha acesso à palavra. E a partir da palavra de Deus, né, com acesso à palavra, o pessoal começou a perceber que a palavra de Deus tinha a ver com a sua vida. E a vida começa a ser transformada. E as pessoas começam a ter consciência da transformação a partir não só da igreja, mas a partir da palavra de Deus que antes não tinha acesso. Essa acho que foi o grande mote, que ainda é a palavra de Deus que nos move enquanto cristãos que acreditam numa igreja servidora, missionária, discípula. Até hoje nós fazemos esse trabalho a partir da palavra de Deus. Essa igreja das sedes fosse essa uma instituição que a igreja descobriu depois do sua opção, foi uma opção para expressar também a sua fé. Isso que é importante. Dom Valdir tem uma marca muito importante, a solidariedade humana. Ele começa a criar e reforçar uma rede de comunidades, por exemplo, onde tinha uma pequena capela, aquilo com incentivo dos padres, aquele espaço era transformado em comunidades. E isso coincide com um período muito forte, que eu vivenciei também, que as comunidades eclesiais de base. Aí você vai falar assim, mas a paróquia não era uma comunidade eclesial de base? Olha, o Dom Valdir, sabiamente, ele cria uma chamada paróquia única, daquelas dezenas de comunidades. E aí vira, sabe o quê? Vira uma rede de comunidades eclesiais que inclui a própria paróquia. Sobretudo a paróquia, ela vai ser muito solidária em alguns momentos de necessidade daquelas comunidades periféricas. Eu me lembro bem que eu fui várias vezes lá para o Bom Jesus, na região do Retiro, lá para Candelária, lá para Pinto da Serra, para celebrar, e já era
uma comunidade eclesial de base já na década de 1970, que começa a surgir. Eu me lembro muito bem de um movimento contra a caristia. Era um período difícil, dificuldade do povo. Tem alguns nomes de alguns leigos que começaram a discutir isso. Na paz da juventude começa a te falar de passe estudantil. E no mundo operário, até desmistificar um pouco, que às vezes a gente pensa que o Dom Valdir só tinha um olhar para o mundo do operário. Não, o Dom Valdir tinha um olhar para o mundo todo. É claro que ele entendia e sabia bem que a força estava na questão da força de trabalho, estava no mundo operário. E aí, essa rede de comunidade é tão forte que mesmo a gente sendo de comunidades distantes, a gente é chamado para quê? Para refletir a realidade do mundo operário. Aí eu pulo. Com 21 anos, eu sou admitido na CSN. No mesmo ano, onde eu vou parar? Dentro de uma comunidade, um conforto, para discutir oposição sindical. Como toda reunião da igreja, começa o seguinte: cada comunidade de base levanta, dá um informe, diz como é que está a situação na sua comunidade e fecha. É coisa rápida, de 1 minuto, 2 minutos cada um. Até que chegou uma senhora bem idosa, ela, lá na comunidade, se eu não me engano, da Água Limpa. Ela levantou e disse lá: na minha comunidade está tudo muito difícil, muita gente desempregada, o salário está muito baixo. E no final ela falou assim: mas nós resistimos, porque o pouco com Deus é muito. A frase comum da igreja: o pouco com Deus é muito. Só que lá na outra extremidade da mesa, lá na ponta esquerda, vamos dizer assim, tinha um sujeito que eu nunca tinha visto na minha vida, com um boné parecido com o meu, só que era marrom. Ele levantou, pegou o microfone: não, minha filha, o pouco é pouco mesmo. Com Deus ou sem Deus, pouco é pouco. E nós temos que brigar para não ser pouco. Pô, eu me assustei, né? Pô, que isso? Aí eu cutuquei o cara que estava do meu lado e disse: vem cá, quem é aquele cara lá que estava falando? Aí ele disse para mim: não, aquele lá é o bispo, é o Dom Valdir. Eu disse: pô, esse aqui é o bispo? Eu gostei. Muito bem. A partir daí, eu reconheci Dom Valdir como um líder dos trabalhadores. O Dom Valdir, junto com Dom Adriano Hipólito de Nova Iguaçu, eram para nós da Baixada Fluminense um referencial não somente de vida, mas de coragem na defesa dos direitos humanos na época da ditadura. Eu cheguei em 72, na época do presidente Médici, talvez o período mais duro de toda a ditadura, né? Eu lembro que na Baixada Fluminense, inclusive nas nossas comunidades eclesiais de base, vez ou outra aparecia alguém, né, que assim procurava, através da gente, manter viva a chama da liberdade, da defesa justamente dos direitos humanos. Eram filhos de perseguidos e de pessoas que estavam, que eram exilados, não é? Eu lembro de um certo Davi, cujo pai era exilado na França, e que encontravam nas comunidades eclesiais de base um espaço, não é? E o ambiente para poder resistir e ao mesmo tempo passar aquilo que era possível, não é? Naquela época, passar na dignidade e na defesa dos direitos da pessoa humana. A construção da ideia, né, da identidade dessa igreja, na minha geração, é a construção de que as SEBs eram o padrão de igreja, né, porque a gente já tinha aí a atuação consolidada, né, de Dom Valdir aqui na diocese, os padres, né, que atuavam aqui, já tinha
certamente essa afinidade também com essas diretrizes. Então isso para a gente era muito tranquilo, era muito normal, né? A gente perceber que a igreja era um espaço de movimento social, né? Então, movimento social em qualquer uso da palavra que você queira, na verdade. A gente ter essa experiência de, além de fazer a celebração, né, da liturgia, a gente ter também a celebração das lutas, das dores, das dificuldades do nosso povo, né, dessa população, principalmente urbana, né, aqui de Volta Redonda e da região, mas que também não estava descolada de um contexto maior, né? Então, essa igreja que era uma igreja também na rua, que era uma igreja que fazia do seu espaço de celebração também, o espaço das suas procissões, o espaço, né, sempre muito próximo, trazendo para esses espaços o que era as dificuldades do povo naquele tempo. Então, isso para a gente era a igreja que era a igreja natural, normal, isso para a gente era a igreja. Então, na época de Dom Valdir, eu sou de uma região onde que no período dos anos 80 foi um período que nós construímos muitas capelas, eles chamavam de capelas, né, umas comunidades pequenas. Na minha região, muitas igrejas foram construídas, igrejas pequenas. E Dom Valdir dizia, isso aqui é para rezar e é também para servir o povo. O povo pudesse reunir para falar das suas vidas, dos seus problemas, das suas realidades. E com isso, Dom Valdir descentralizou muitas comunidades. Acho que foi o período que mais cresceu as pequenas comunidades. Porque ele valorizava muito isso, sabe? As pequenas comunidades, daí vem as comunidades eclesiais de base, que é uma igreja voltada, né, para as pequenas comunidades e a partir da palavra de Deus. E era uma igreja que tinha uma experiência que hoje, até fazendo ligação com hoje, que o Papa Francisco está fazendo, que é a discussão sobre a sinodalidade, uma igreja de comunhão e participação, nós vivemos isso aqui na experiência dessa igreja sinodal na época de Dom Valdir, porque ele incentivava os conselhos comunitários, tinha vez e voz, ele dava muita atenção à presença do laicato na igreja. Quer dizer, então o que a igreja hoje está voltando a discutir com o Papa Francisco, nós já vivíamos aqui essa experiência com Dom Valdir. Volta Redonda tinha aqui todas essas representações da esquerda clandestina, por ser uma cidade operária. Eu me lembro muito bem que aqui tinha representantes da Polop, do Trabalho, do Alicerce Socialista, do MCR, da LN. Todos esses grupos, eles tinham representação e faziam um trabalho aqui em Volta Redonda. E qual a ligação desses grupos com a Igreja Católica Progressista e a figura de Dom Valdir Calheiros? Esses grupos, eles chegaram a participar, assim, não enquanto grupo, mas enquanto militantes, das comunidades de base, sem ser identificado como era a política, né, a tática deles, né? Eles influenciaram muito no debate e na formação das comunidades de base. A relação entre os movimentos de esquerda aqui no Brasil e as organizações da Igreja Católica, naturalmente foi uma relação sempre dialética. Por um lado, um fiel cristão da Igreja Católica, ele repudia sempre a violência, né? Enquanto certos movimentos da esquerda muitas vezes adotaram, por exemplo, a violência, a luta armada, não é? Como um meio para derrubar, não é? A ditadura, derrubar o poder dominante. Diante de certos métodos houve discordância. Por outro lado, eu vi no passado, né, eu estava aqui, entendia pelo menos parcialmente esta relação, digo a verdade, né? Eu vi que o que unificou, o que unia, não é, os movimentos da esquerda com
os movimentos da Igreja Católica era, primeiro, o espírito de liberdade. No fundo, o cristão é alguém que prima pela liberdade pessoal e pela liberdade da pessoa humana. Segundo, a defesa dos direitos humanos. Tínhamos um alvo comum. Então, quando chegava a hora de juntar as forças, de sair na rua e de fazer manifestações, não é? E de tomar decisões, é claro que os movimentos de esquerda e movimentos de boa parte da Igreja Católica se juntavam e realmente conseguiam fazer valer a sua voz. Dom Valdir descentraliza a base para colocar a igreja, para que a igreja se estendesse em todas as ramificações das comunidades. Mas, de certa forma, ele centraliza a hierarquia, ou seja, traz para a igreja o povo, por isso a igreja do povo, e ao mesmo tempo ele administra para que cada padre em sua paróquia coloca o evangelho como transformação da vida daquelas pessoas, ou como que as pessoas se enxergavam, as suas dificuldades, um amparo no evangelho. A gente tem uma visão um pouco equivocada que Dom Valdir só atuou politicamente. Não, ele ele tem uma atuação política, mas essa atuação política, ela não é uma política partidária. Ela é uma política que traz o evangelho para a ação humana. E dentro da ação humana, obviamente, nós temos a política. Dom Valdir era uma pessoa que ele ajudou muitos pobres. Na época da ditadura, ele ajudou muito o pessoal, entendeu? Ajudando o pessoal, sabe, a se deslocar, ajudando o pessoal a se esconder do regime militar, entendeu? Porque o regime militar perseguia muito certas pessoas que não eram a favor do regime militar. Então, Dom Valdir, ele ajudou muito essas pessoas. O meu falecido pai falava que Dom Valdir, ele era uma pessoa de ouro, entendeu? Uma pessoa do coração de ouro, que ele ajudava muitos mais necessitados. Então, ele é uma pessoa que merece todo o respeito e toda a dedicação. Eu sei que ele está junto do pai, porque ele foi uma pessoa muito boa de coração, entendeu? Então, eu acho que esse despertar de consciência que o Vaticano II nos trouxe foi de suma importância para o envolvimento da Igreja, principalmente nas pastorais sociais. E falando de maneira mais específica das comunidades eclesiais de base. Evaldo, em citação no livro Brasil Nunca Mais, da editora Voz, Dom Paulo Evaristo Arnes, ele diz o seguinte: as angústias e esperanças do povo devem ser compartilhadas pela Igreja. Você acha que, nesse sentido, as comunidades eclesiais de base foram preponderantes para a realização dessa busca de justiça ou da aplicação das resoluções do Concílio Vaticano II? Com certeza, Renato. Se a Igreja, que tem a sua missão de evangelizar, de anunciar a boa nova, não tivesse esse envolvimento e criasse essa consciência e não se organizasse através das comunidades eclesiais de base e outros grupos que também podemos citar, como a Pastoral Operária, Ação Católica e outros, que contribuiu decisivamente para que houvesse muitas mudanças neste país. Inclusive, eu digo assim com bastante consciência, muitos sindicatos surgiram a partir de militância dos católicos cristãos envolvidos nessas pastorais e principalmente a comunidade eclesial de base.
A luta pela terra, eu também digo assim com bastante consciência, ela surgiu, essa organização, a partir da militância daqueles que participavam da comunidade eclesial de base, com a luta operária também. E até mesmo no envolvimento político dos partidos políticos. Esse envolvimento de cristãos no campo político também se deve muito a essa consciência que foi despertada nas comunidades eclesiais de base. Bom dia, Erasmo. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia à sintonia e aos ouvintes também. Que, pelo que eu estou sabendo, é uma rádio bastante ouvida, né, no Brasil inteiro. Com certeza. Através das ondas da rádio, ela chega até o sul de Minas, São Paulo, mas através da internet ela vai até para o Japão também, no meio da Amazônia, tem gente escutando até nos Estados Unidos também, que é no mundo inteiro, né? Pela internet hoje em dia, né? Todas as rádios têm potencial. E a nossa rádio está na internet. Né? Desde o final dos anos 70, desde a luta da anistia, fiz parte do movimento estudantil, fiz parte do movimento operário, fui membro da direção do PT nos anos 80, lutei contra a privatização, enfim, tenho uma participação muito próxima na época de Dom Valdir Calheiros, né? Fazia a ponte entre as organizações políticas de esquerda junto à Diocese de Volta Redonda e sempre fomos, né, recebidos de forma muito humana. Eu venho desenvolvendo pesquisas com o movimento operário, um pouco da primeira geração da CSN, mas muito da geração dos anos 80, que foi a geração do movimento sindical que a gente chama de sindicalismo autêntico e combativo. E aí não tinha como desbarrar com a igreja progressista, porque a igreja progressista, ela praticamente do ponto de vista de atuação no movimento, ela fundiu com o mesmo método de atuação que os sindicalistas tinham, ou seja, enquanto o movimento sindical se organizava no chão da fábrica, as comunidades eclesiais de base se organizavam no chão dos bairros. E assim como o movimento usava a análise, caracterização e política, a igreja e as comunidades utilizavam o ver, julgar e agir. Então se fundiu e eu não tive como não esbarrar nessas pesquisas constantemente com a presença da igreja progressista e, evidentemente, com a figura de Dom Valdir Calheiros. São João, na primeira carta, né, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele diz assim: quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor, né, e quando a gente fala de defesa, de direito, de compromisso, ele está falando de um amor social, né? E quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. E não tem outra definição, e depois da Bíblia inteira, a única definição que tem na Bíblia sobre Deus, ele é parecido com uma rocha, ele é parecido com um chefe exército, ele é parecido com isso, ele é parecido com um pastor, mas quando disse Deus definição de Deus é amor, né? Então, eu acho que nesse sentido, todo humanismo ele se aproxima de Deus. Tudo aquilo que é contra o ser humano é contra Deus, e tudo aquilo que é a favor do ser humano é a favor de Deus. Eu acho que essa é a mensagem central, é o coração da mensagem do cristianismo. Na verdade, a gente sabe que o Concílio Vaticano II ele fez uma opção pelos pobres. A igreja fez uma opção pelos pobres. E até então a igreja era muito passiva com relação ao que os pobres viviam no mundo. E em particular, aqui em Volta Redonda, a gente vivenciou isso na presença do Dom Valdir, com as organizações, né, da igreja, sendo através da ACO, sendo através da JOC, e explodindo para a área sindical e de trabalhadores em 79, porque tão logo foi feito o Concílio Vaticano II, a gente vivenciou o período da ditadura, né? E a gente ali começou a acompanhar o histórico do Dom Valdir, de abraçar aquelas pessoas que eram injustamente presas e torturadas. Então o Dom Valdir começou a se posicionar com relação a isso dentro das igrejas, ampliando a igreja, né? Tinha a periferia não tinha salões paroquiais, a gente vivenciava mais a igreja
na parte central, né? O Dom Valdir começou a ampliar essa participação da igreja nas comunidades carentes, mostrando a importância que tinha da organização dos trabalhadores, da organização das mulheres, da organização das comunidades, para reivindicar os seus direitos, porque a maioria, Volta Redonda sabe que foi construída em torno da CSN, né, como o bairro Conforto, o Jardim Amália, Laranjal, o Jardim Paraíba, e a cidade foi crescendo desordenadamente, e ela foi crescendo para as periferias, onde o pobre chegava, não tinha espaço, ele montava o seu barraquinho lá, não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha infraestrutura nenhuma. Então o Dom Valdir começou a organizar esse povo para começar a se reivindicar e se colocar como gente nesse processo, né? E a gente acompanhou essa construção operária de Volta Redonda, principalmente a partir da revolta dos peões em 79, onde a igreja realmente já estava muito presente através da CO, e a gente viu a revolta dos trabalhadores da Odebrecht por conta da alimentação muito ruim, o espaço de dormitório muito ruim, os sanitários muito ruim, o local de alimentação muito ruim. Os trabalhadores revoltou e jogou aquilo tudo dentro do valão, né, que corta a CSN ali na base do Conforto. E aí a gente viu bastante mesmo esse crescimento da igreja, aí, através de Dom Valdir, Padre Normando, Jean-Pierre e outros, né, que ajudaram nessa organização operária. Foi inclusive a partir daí que nós começamos a nos preparar para fazer o enfrentamento, que o sindicato da construção civil da época não correspondeu à altura daquela revolta dos trabalhadores. Eles não conseguiram incorporar aquela luta. Então nós, que estávamos começando a construir uma oposição sindical, nos fortalecemos através daquele movimento para que a gente pudesse fazer a retomada do movimento sindical de fato e de direito. O CEP saía de uma greve muito forte, foi uma das primeiras entidades, né, categorias a romper, né, com a ditadura e fazer uma greve importante. E isso deu uma organização de base muito forte. Na greve dos peões, eu me lembro bem que nós estávamos na Igreja do Conforto fazendo a celebração ecumênica do Dia do Professor, naquela semana do dia 15, quando alguns peões entraram igreja dentro gritando que pedindo socorro, que estavam destruindo tudo no barracão, que era em frente à igreja, do outro lado da rua, na CSN, porque a comida estava estragada. E a partir do Evangelho, refletir as aflições dessas comunidades. Por isso a expansão dessas comunidades. Porque até então, isso era debatido somente dentro do templo religioso. E é um espaço também, eu acredito, que isso foi uma cartada que eu estou colocando da Igreja Católica no continente latino-americano. Porque o continente latino-americano sempre passou por esse questionamento e até um pouco a Igreja competindo com os movimentos mais de esquerda. É para que, como se a Igreja abraçasse esse campo assim, moderado. Pegasse um campo mais moderado e trabalhasse as questões políticas. Se a Igreja não determina algumas diretrizes, o que acontece é o inverso. Ela é capturada por movimentos políticos e ideológicos de esquerda, pois que eles não queriam que isso acontecesse. Por isso o apego ao Evangelho. Vejo ele como um pastor protegendo as suas ovelhas, vejo ele como uma autoridade eclesiástica revestido de poder por uma instituição poderosa, que é a Igreja Católica, e vejo ele como uma pessoa que tinha dentro de si um humanismo muito grande. Eu não tenho dúvida nenhuma que Dom Valdir foi um dos grandes humanistas que passou nessa terra até o momento. Ele, independente do cidadão dele conhecer, não conhecer, saber da luta, se era da luta, se não era da luta, mas ele pegava todo mundo como se fosse colocar no colo,
ouvia, ele nunca perguntou se a pessoa era católica, se a pessoa era cristã, se era ateu, se acreditava em Deus, se não acreditava em Deus. Mas ele foi sempre uma pessoa focada no ser humano, na melhoria, na qualidade da pessoa, como ser humano. Então essa preocupação com Dom Valdir, com as pessoas, era uma coisa extraordinária. Talvez, na minha concepção, pode ter havido um humanista tão grande quanto ele, maior do que ele, acho que não existiu. Dom Valdir foi diferente, porque Dom Valdir, ele me ensinou que, inclusive fazendo um paralelo com o que o Papa Francisco hoje diz. Quando eu faço contato com uma pessoa, eu não quero saber que crença ela tem, se acredita ou não em Deus. Eu quero saber qual é a compreensão que ela tem enquanto ser humano da própria humanidade, né? E se você é humanista, se você acredita na humanidade, defende a humanidade, se você é sensível a qualquer tipo de injustiça em qualquer lugar do mundo, então você está criando um fato de amor, um ato de amor. E se você tem amor, você está próximo de Deus. Então era isso que ele passava para mim. Ele dizia sempre assim: a igreja, ela não deve se preocupar só com as almas, mas também se preocupar com os homens. Isso era muito interessante. Tanto que a minha relação com o Dom Valdir foi se aprofundando. Eu acabei sendo não só companheiro de luta, mas também amigo dele, porque ele sempre tinha um abraço carinhoso, né? E eu lembro que eu me sentia muito sem jeito de chamar de bispo, né? Para mim era meu companheiro. Eu queria somente dizer que a cada dia que passa eu me dou conta da lucidez com que Dom Valdir, ao longo destes 33 anos, creio eu também, ele tateando inicialmente, a lucidez que ele alcançou em analisar a intervenção da Igreja a partir do Evangelho para a defesa da pessoa humana. Não tem dúvida nenhuma naquilo que ele diz e naquilo que ele é, que ele está ao lado do homem. E, de preferência, naturalmente, do último, do pequenino, daquele que não tem voz, daquele que é despojado dos seus direitos. Por isso ele é muito grande.